Você está na live, eu não consigo parar de comprar. O que eu faço, mulher? Me ajuda? Sejam muito bem-vindas a essa live, onde a gente vai falar sobre compras. Se você aí sente que, Fran do céu, eu compro sem parar, eu sinto que eu não me planejo. Eu tento me planejar, mas eu fico ansiosa, eu fico frustrada. Alguma coisa não sai como eu imaginava. E aí, sabe o que acontece? Eu vou lá, tiro meu orçamento todo do lugar e compro tudo que eu quero. Eu vivo como se não houvesse amanhã. Quem se identifica com isso? De comprar quando tá ansiosa, de comprar quando tá frustrada, de tá decepcionada com alguma coisa, vai lá e passa o cartão como se não houvesse amanhã. Comenta aqui. Sim, eu me identifico, pra eu saber. E aí, vocês me perguntam assim, Fran, o que eu faço? Eu preciso de uma planilha? Eu preciso de um sistema maravilhoso, completo, para eu ver os gráficos e ver as minhas despesas? Eu preciso de mais disciplina? Eu preciso que você dê na minha cara? Eu juro que vocês falam essas coisas pra mim. Eu morro de rir. Mas o que acontece? Quando a gente sente que as nossas ações estão sendo guiadas pelos nossos sentimentos, não tem, linda, planilha no mundo que resolva. Não tem sistema mais completo nesse planeta que vai resolver. Tô vendo vocês falando, eu me identifico. Sim, porque as nossas emoções, elas ficam tão fortes que aí quando a gente já vai ver, tomou decisão atropelada e nem viu, né? Então não existe planilha mais completa no mundo que vai resolver esse problema pra você. Não existe sistema com gráfico completo que vai resolver. Você pode falar assim, eu vou ser mais disciplinada. Não vai adiantar. Você pode pedir alguém pra ficar no seu pé também. Não vai adiantar. Sabe o que acontece quando a gente sente que as nossas emoções estão guiando as nossas ações? A gente tem que aprender a olhar para essas emoções. E como esse assunto foge um pouquinho da minha expertise, eu trouxe aqui uma convidada hoje maravilhosa, que saca muito desse assunto e vai explicar para vocês, assim, direitinho, tudo aquilo que a gente quer saber para como lidar com esses momentos de impulso, onde a gente sente que perde o controle das compras, tá? Então, quando vocês vão aqui conversando comigo, eu vou chamar a minha convidada, que é a Ludmilla. Eu tô amando a interação de vocês. Dá um oi aqui pra mim. Oi, Fran, minha xará, Fátima. Seja bem-vinda. Oi, convidada Olá! maravilhosa. Deixa eu me ajustar aqui pra gente ficar bonita. Aí. Tá me ouvindo bem, E Ludmilla? aí? Estou ouvindo e vendo direitinho. Tá tudo Nós certo aí também? Estou te ouvindo perfeitamente. Nós estamos muito animadas. Você não tem noção do quanto de mensagem eu recebi para você estar aqui como convidada hoje de, pelo amor de Deus, alguém me explica aqui que eu faço porque eu tô comprando demais. E você sabe que Ai, eu que adoro o seu bom. trabalho, então hoje a gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Obrigada pelo convite. Oi para todas vocês. Então vamos Ó, lá. se Deixa eu ver o apresenta que para que as eu posso meninas ajudar. um pouquinho de você, o que você trabalha hoje, para elas te conhecerem um pouquinho mais. Tá. Bom, gente, eu sou psicóloga. Eu trabalho no consultório com as abordagens do psicodrama, das constelações sistêmicas, tanto a familiar quanto a estrutural, com a hipnoterapia e a transpessoal centrada no corpo. Todas elas são abordagens bem holísticas, que têm a intenção de olhar para a pessoa como um todo. Olhar para a parte cognitiva, que é a racional, é o como que eu enxergo a vida, o que, que eu aprendi sobre a vida, minhas crenças, os valores, os princípios. Olhar para as questões emocionais também, para o corpo, que o corpo fala muito, né? Entender o que, que o Sim. corpo está falando. E olhar para a pessoa na relação lá fora, com o mundo lá fora e na relação com ele. A intenção é essa, olhar a pessoa como um todo. E um olhar também bem humanista. O olhar humanista é assim, a gente acredita que nós temos a responsabilidade pela nossa vida. E eu tenho a responsabilidade pela minha vida e eu sou capaz disso. A gente acredita na capacidade que as pessoas têm de serem responsáveis pela própria vida e dar conta disso. Então, eu, como psicóloga, eu sirvo como se fosse uma lanterninha ali do lado da pessoa para iluminar o caminho dela, para ajudar com que ela enxergue o caminho dela e ela mesma tome as decisões por ela. Entenda o que, que ela quer, o que, que ela não quer, ela consiga perceber, ampliar o olhar sobre ela e a vida dela. É essa a minha Uau, função no hein, gente? consultório. Convidada de peso, hein? Convidada de peso. Ludmilla,
faz o seguinte. Será que você consegue abaixar um pouquinho a sua câmera pra gente te ver? Porque senão os comentários ficam em cima de você, ó. Ficou melhor? Aí agora fica melhor pra gente te ver. Aí, ótimo. Uhum. Então, pra gente começar, olha só. Quando as pessoas chegam aqui no meu perfil, que é um perfil de finanças e investimentos, geralmente eu ouço muito assim: me dá uma dica para eu economizar mais, porque eu preciso resolver minha vida, agora eu estou empenhada, eu vou cortar tudo que é não essencial, porque agora eu estou empenhada em realizar os meus objetivos. E aí, para surpresa das pessoas, elas se espantam quando eu falo o seguinte: olha, eu acho que eu não sou a pessoa certa para te ajudar, porque eu não sou uma pessoa econômica. Eu não sigo por este caminho, porque não é um caminho que eu acredito. Porque eu acho que a nossa vida, a gente, quando olha para o todo, né, como você falou, de olhar o ser humano como um todo, as finanças, o dinheiro, as compras, isso é um ecossistema dentro da vida do ser humano. Então, o desejo de melhorar a vida, de ter as coisas, para mim, isso faz parte de quem a gente é, né? Então, quando eu olho para mim, eu tenho um monte de desejos, mulher. Eu quero joia, eu quero bolsa, eu quero um monte de coisa. Então, como que eu olho para a menina que chega aqui e eu falo com ela, não, você tem que cortar tudo, até porque eu vejo formas de fazer isso de uma forma muito organizada que funciona, mas sabe dieta que a gente restringe tudo e depois volta a comer ainda mais? Não É a funciona. mesma coisa que eu sinto quando a gente quer, tipo, né, tô louca, agora eu vou cortar Netflix, eu vou cortar tudo, entendeu? Porque a gente acha que esse é o caminho da restrição. E aí eu falo o seguinte, olha, eu acredito que a gente pode construir uma vida rica. E quando eu tô falando rica, gente, não é só de dinheiro, não, tá? Eu tô falando rica em abundância em todas as coisas. Em você realizar os seus desejos. Você quer um perfume caro, você vai e corre atrás disso. Você quer uma bolsa, você corre atrás disso. Eu vejo isso como parte da evolução, nós como seres humanos. A gente quer coisas bonitas, a gente quer evoluir na vida, né? Então eu vejo que há formas inteligentes da gente fazer isso e há formas irresponsáveis da gente fazer isso. Eu sou a favor de você pode ter tudo o que você quer, mas vamos fazer isso de uma forma inteligente e responsável, né? Sim, Então, dito isso, consciente, né? eu vejo o consumismo como parte da vida do ser humano. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: como que você enxerga a diferença entre uma pessoa que tem desejos, ela consome, para quando já entra o exagero, para quando entra ali o descontrole? Como que você enxerga que a pessoa, opa, peraí, eu acho que eu entrei nesse descontrole aí, eu não consigo mais parar. Essa linha é bem tênue, né? É complicado entender, assim, não só em relação a compras, mas qualquer tipo de patologia. A diferença entre a saúde e a patologia é uma linhazinha bem, bem delicada. Ah, Entra muito a questão da consciência, o que você está falando. Eu tenho desejo de ter isso, e que ótimo que tem, né, gente? Que ótimo que a gente pode realizar nossos desejos, vamos que ótimo. esclarecer isso, né? Que Que não é ótimo, errado eu que querer ter a de bolsa, forma as coisas. nenhuma, Não é errado, né? de Então forma tirem isso nenhuma, da que bom. consciência. E mesmo porque nós somos seres sociais e a gente vive dentro de uma cultura que tem isso, então não tem como eu ser um ET, né? Viver aqui como se eu fosse de um outro mundo. É impossível, nós somos influenciados pela cultura que a gente vive. Então, Sim. assim, é normal, é natural, é bom você se dar um presente, você se dar coisas que você quer, o cérebro entende como Amei. Gostei. recompensa. Né? O cérebro vai ficar todo eriçado. Ei, ganhei um presente, tive recompensa, tô feliz, né? Tô sentindo prazer. Isso é bacana. Só que a questão é a consciência do que você está fazendo. Se você faz consciente do que você precisa, qual a função daquilo que você precisa, que você está economizando, trabalhando, né? Não está vivendo, lógico, se você vive em função daquilo, além da consciência, tem a frequência e a intensidade. Se eu Uhum. vivo o tempo inteiro pensando só em comprar, comprar, comprar o tempo inteiro, deixo a minha vida social, familiar de lado, às vezes até o meu trabalho, aí tem problema. Se eu faço então, como se eu tivesse um transe, sem consciência da situação, sabe? Eu tô fazendo ali, nem tô vendo o que eu tô fazendo, tá no automático. E se Uhum. eu faço com uma frequência e intensidade muito alta, a gente tem que começar a tomar cuidado, tá? E o outro Tá. ponto essencial entre a saúde e a patologia é quando começa a tornar disfuncional na sua vida. Se isso está te atrapalhando, seja na vida familiar, social, no trabalho, pessoal, então tem que acender a alerta.
Se não Sim, está atrapalhando, tá tudo certo. Se está trazendo só benefício, tá tudo certo. Agora, se está trazendo malefício, então vamos dar uma olhada. sim. E é isso que as meninas falam muito, que quando, por exemplo, elas vão receber um dinheiro, fiz uma renda extra, vou receber um dinheiro, a cabeça já começa de o que, que eu quero, o que, que eu quero, o que, que eu quero, o que, que eu quero. E óbvio que o desejo de consumir é normal, mas elas dizem que é quase como se fosse um desejo muito acelerado, um desejo mais forte que elas, onde não pode ter nenhum dinheiro na conta, não pode sobrar nenhum limite no cartão, que aquilo lá já tem compromisso, entendeu? E não é um compromisso onde, eu planejei isso, eu quero evoluir a minha vida, eu quero isso porque eu desejo. Não é, é simplesmente uma lista de desejos intermináveis que todos nós temos, mas de uma forma muito acelerada, igual você falou, na frequência, né? Parece que a gente vira um zumbi e consome, 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 né? E nem Agora, sabe o porquê, talvez, né, que tá sim. comprando aquilo. E vocês se identificam, gente? A gente, uau, tá com mais de 80 pessoas aqui na live. Você tá muito chique, Ludmilla. Todo mundo veio te ver para você Ó. explicar para nós o que é esse negócio de compulsão por compras. E vocês se identificam, gente? Deixa aqui nos comentários se você tá se identificando ou não, porque ainda tem muitas coisas para perguntar para Ludmilla. Olha só, como que você enxerga isso se desenvolvendo na vida das pessoas? Porque como seres humanos, eu vejo que nós somos uma folha em branco. A gente nasce uma folha em branco. Ninguém nasce compulsivo por compras. O neném não sabe nem o que é compras. O que, que acontece que você vê que são os gatilhos ou situações que vai criando esse forte desejo de consumo, tá? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro desejo foi comprar uma Melissa. Eu não sei se você lembra das sandálias da Melissa, mas na minha época era tipo assim o sonho de consumo de qualquer garota adolescente. E na minha infância eu não tive muito acesso às coisas que eu desejava. Então, quando eu comecei a trabalhar, ninguém me parava. Eu ia lá e comprava as coisas que eu sempre tive desejo de comprar. Então, eu sei que para muitas meninas aqui, a primeira calça jeans que você comprou com seu dinheiro é um marco na vida. A primeira sandália da Melissa, ou que seja. Quando eu conto essa história, muitas meninas se identificam. E eu vejo que a gente sai de um momento onde às vezes os pais não podem suprir todas as necessidades, porque também como adolescentes nós temos uma lista infinita, né? Mas quando a gente chega na vida adulta e tem acesso ao dinheiro, a gente começa a ter possibilidades de realizar esses nossos desejos. Só que chega um ponto onde isso fica incontrolável e chega um ponto onde, pera, eu não sei mais como que eu lido com isso. Você consegue ver uma história em comum ou um gatilho ou uma situação que dispara maior essa compulsão por compras nas pessoas? Será que é uma falta? Será que é a necessidade de suprir algum vazio que ela sente? O que você consegue notar em relação a isso? Sim, sim. Antes de explicar, porque o caso de compulsão de compras, a gente pode comparar com uma doença Tá, crônica. Mas eu vou colocar um pouco mais a diferença da saúde para a doença, porque senão as pessoas podem começar a imaginar, se eu estou comprando muito, eu já sou compulsiva em compras. Não, tem né, essa é uma grande diferença. Por exemplo, o consumismo impulsivo. É aquele em que eu passei na porta de uma vitrine, achei um vestido lindo e falei, gente, não, esse vestido é feito para mim, eu tenho que ir comprar. Vou e compro, para satisfazer aquele meu desejo ali imediato. Mas se eu me segurar um pouquinho ali e falar, não, eu tenho umas contas, hoje, esse mês não tá bom, a vontade vai dar e passa. Não tá. vai ficar me consumindo. No máximo nossa, aquele vestido eu podia, né? Agora aqui nesse lugar, nessa ocasião ia ser excelente. Mas não me consome, né? E às vezes que eu compro não me prejudica financeiramente de forma nenhuma. Além um pouco da compra impulsiva, tem a compra abusiva, que é quando a impulsiva começa a ficar muito frequente. E aí a pessoa já começa, depois que compra demais, começar a ficar arrependida. Compro, nossa, eu não devia ter feito isso de novo. Meu cartão já está no limite, estourou. Por que que eu Gente, fiz quem se isso? Por identifica? Ó, quê? comenta aqui. Por que que eu não me segurei, gente? Eu falei que ia me segurar. Tem, lógico, né? Os gastos que não devia ter tido, fica apertado financeiramente. Às vezes até começa a esconder, tipo, umas sacolinhas de gente dentro de casa para não mostrar que comprou, que tinha programado juntar aquele dinheiro para aquela viagem juntos. Mas assim, ainda não tornou a vida da pessoa disfuncional. Ela consegue Tá, manter a vida dela na rotina normal.
Agora, o comprar compulsivo vira uma doença, é como qualquer vício, dependência em droga, em álcool. A diferença aí do comprar compulsivo é a fissura que a pessoa sente, ela não consegue. Vem o pensamento obsessivo que fica intrusivo na cabeça. Uau. E aquilo gera uma angústia tão grande, uma sensação que a gente fala de fissura tão grande, que a pessoa precisa comprar. Ela precisa ter o comportamento compulsivo de comprar para aliviar aquela fissura. Tá. E nem é pelo objeto em si, porque no impulsivo e no obsessivo é pelo objeto, é o desejo de ter aquele objeto. A pessoa compulsiva, muitas vezes ela nem vai usar aquele objeto, vai ficar guardado na casa, roupa no guarda-roupa antiga que nem serve direito, coisas que compra e só fica ali entulhada, que nunca mais pega. Não é pelo objeto em si, é simplesmente o processo de comprar. A fissura dá uma aliviada quando compra. Comprou, Tá. acabou. Essa é a diferença. A compulsiva é uma doença. E como qualquer doença, qualquer transtorno, que é um transtorno, né, chamado também de transtorno obsessivo do comprar ou oniomania. Tá. Como qualquer transtorno, é multifatorial. Não tem como a gente falar que só um Uhum. fator que levou a pessoa àquilo. Tem fator genético, tem como vício Sério? por álcool, por droga, tudo isso já estão descobrindo que tem fator genético sim. Não é que vai ser critério que a pessoa vai, né, desenvolver isso, mas é como se fosse ter o potencial dentro dela Caramba. prontinho para o ambiente estimular e aquilo vir à tona. Então, Ah, tem fator genético, tem fator biológico, como questões de mudança hormonal, mulher, né? Muda muito hormônio aí. Então, sim. estimulante de álcool, droga, tudo isso influencia na parte biológica da pessoa. Tem questão social, que a cultura que a gente vive estimula bastante. Tem questão familiar, a forma como foi criado, principalmente aquelas pessoas que não aprenderam a lidar com frustração. O comprador Uhum. compulsivo tem um perfil muito vulnerável a lidar com frustrações. Se sente que está mal, que não conseguiu o que queria, o método de fuga é as compras, né? Como seria o álcool, outras drogas, o sexo, né? O jogo usa as compras. Então, assim, é multifatorial, além da história, a própria história de vida das pessoas, né? Então, assim, não tem como dizer uma coisa. Vamos fazer assim a comparação. 3 amigos vão para a faculdade. Tá. Né? Eles nunca usaram drogas, eles vão para a faculdade e aí nas festinhas começa a acontecer de rolar as drogas. Um deles fala, não, não é para mim, não gosto, não tem interesse nenhum. Uhum. Outro vai e fala, vou experimentar. Vou experimentar e experimenta uma hora ou outra, numa festa ou outra, mas não atrapalha a vida da pessoa. Ela forma, vai cuidar da vida dela. O terceiro experimenta e fica preso naquilo. Uhum. Começa a usar não só em festa, começa a usar todos os dias em casa sozinho, na faculdade, deixa de ir para aula, para de estudar e perde a vida viciado em drogas. E aí dá para explicar, é porque a família não dava base emocional, é porque o outro teve a vida muito difícil. Não tem esse critério, às vezes não tem esse critério, porque é uma combinação de tantas variáveis que é difícil a gente poder determinar de fato. É uma Sim. combinação. A gente, o ser humano, ele não é uma receitinha de bolo, né? Ele é Não um é. conjunto muito complexo de informações e a gente vê sim que tem pessoas que sentem que a história delas de privação ou de uma origem muito humilde, isso causa a necessidade de compras, mas a gente também vê a questão de não saber lidar com a frustração. A gente também vê a Uhum. questão também de não saber se colocar limites, não saber dizer não para os outros, nem para si mesma. Então, são muitas Sim. barreiras que eu acho que a gente, na vida adulta, a gente se concentra tanto, né, em ir para a faculdade, se dedicar no trabalho, mas as nossas emoções e os nossos limites como seres humanos internos, eles são quebrados de tantas formas que a gente não sabe comunicar isso para o mundo externo, né? E o mundo externo, igual você falou, a pessoa para na frente da vitrine. Uma pessoa que tem esses limites muito claros, ou seja, ela saiu de casa sabendo que o dinheiro que está na minha conta é para isso, isso e isso, eu tenho esse e esse objetivo, eu quero aquela bolsa, eu quero aquela viagem, aquilo está muito intenso, muito claro para ela. Então, aquela barreira
Eu vejo isso em muitas das meninas que me seguem. Aquela barreira, ela tá muito clara o limite, ou seja, aquela vitrine, ela não me pertence agora porque eu tenho várias outras prioridades, né? Eu vejo que isso fica muito claro quando a mulher, por exemplo, se torna mãe, que ela deixa de comprar coisas para ela, mas compra para a criança. Então, porque a prioridade dela é quem agora? É o filho, né? Ela colocou como prioridade. Então, eu vejo que os nossos objetivos e as nossas responsabilidades acabam virando como filhos, né? Aquele objetivo, eu vou colocar ele na frente do meu impulso. Mas eu achei extremamente interessante isso que você comentou, dessas três, a gente poderia colocar três formas de categorizar as compras, né? O primeiro é o impulsivo, O se eu não me engano. impulsivo. Impulsivo, o abusivo Isso. e o compulsivo, Obsessivo. né? Eu achei É, o isso compulsivo. fantástico, porque então, o impulso ele pode acontecer com todas nós, tá? A gente sempre vê alguma coisa e uau, nossa, gostei, né? Aquele vestido me pertence, eles pensaram em mim, né? O abusivo é quando a gente compra e se arrepende. E eu vejo Já que isso é fui tão nessa comum, também. né? Aquele sentimento de, nossa, eu acho que eu não podia ter tomado essa decisão, ou ficou bom lá na loja e em casa não ficou bom, né? E o compulsivo, aquilo toma conta da vida da pessoa, né? A ponto de ela não pode ter nenhum recurso disponível dela mesmo ou da família, Isso. que isso acaba virando um problema que ocupa mais a mente e a vida dela do que outras coisas. Então a gente vê que são escadinhas e são níveis muito claros, né? Gente, Uhum. ouvindo isso que a gente está falando aqui, qual nível vocês acham que vocês estão? Vamos classificar aqui, ó. Nível um é aquele nível do impulsivo, ou seja, eu gostei, eu quero, eu criei o desejo. O nível 2, onde é o abusivo, onde às vezes você se identifica comprando coisas, mas se culpa depois de, não devia ter feito aquela parcela. Nossa, acho que eu parcelei demais. Eu acho que não vai dar. Ou 3, número 3, que é o compulsivo. Vocês sentem que isso está na mente de vocês o tempo todo. Só para a gente situar aqui a nossa conversa e a gente ir moldando as perguntas aqui, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu tenho mais uma dúvida para você, Ludmila. As meninas falam que elas sentem um desejo muito forte para comprar. É uma coisa assim que quase que fica incontrolável para elas, assim, é algo que parece que ela só pensa nisso. Você falou da fissura, eu gostei muito dessa palavra, que é algo que a pessoa parece que ela quer aquilo, ela quer aquilo, quer aquilo. E como se fosse algo, um sentimento que dominasse ela, como se fosse algo que ela não tivesse controle, tá? O desejo de E comprar. é exatamente isso. O De verdade, compulsivo, não tem. Se sente realmente sem controle sobre sem aquilo. controle, tá? Uhum. Quando a pessoa identifica, agora que a gente conseguiu classificar, eu achei genial, né? O nível 1 da escadinha, que é o mais brando, o nível médio, que a gente se arrepende, e o nível lá 3 da compulsão. Uhum. Quando a pessoa se identifica no nível 3, a gente está falando para um público bem específico aqui. Não estou conseguindo me controlar, aquilo está tomando conta de mim. O que você diria para essa pessoa, se tem como ela amansar esse sentimento? É possível ela conseguir gerenciar as emoções dela naquele momento, ou isso tem que acontecer antes? Na hora que ela está naquela situação, aquilo é impossível dela controlar e já foi. O que você vê como psicóloga em relação a isso? Não, essa pessoa ela precisa de ajuda. Ela sozinha não vai conseguir, porque é uma doença. É mais Tá. forte do que ela. Isso que você falou, de perde o controle, de verdade perde. Como um comportamento obsessivo compulsivo, tá além do controle dela, além da vontade dela, é algo muito maior. Então, assim, ela precisa de um acompanhamento. Lógico, ela vai conseguir começar a se autogerir? Vai, e a intenção, né, com a ajuda profissional é que ela consiga isso. Mas às vezes ela vai precisar de um acompanhamento até com psiquiatra, para ter remédio junto, para poder inibir alguns neurotransmissores ou poder colocar, né, ajudar o organismo a produzir alguns que não estão produzindo. Além Tá. da psicoterapia, precisa também, em alguns casos, de um acompanhamento médico para ter também a ajuda medicamentosa. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser, se a pessoa acha que ela vai conseguir sozinha e ela não vai conseguir, ela vai se sentir frustrada. Se sentindo frustrada, ela vai desistir dela mesma e é aí que vai se entregar para aquilo, né? Porque as pessoas normalmente que têm o perfil obsessivo compulsivo têm um sentimento maior de menos-valia. A questão emocional está muito doída, é como se tivesse uma ferida inflamada. Então, quanto menos ela se sente, mais vai tomando conta essa dor.
Então, se eu tento me controlar e não consigo, começo a me achar o cocô do cavalo do bandido. Não sirvo para nada, nem existir eu posso. Então, pode levar a desenvolver. Muitas vezes a compra compulsiva já vem com a depressão, com a ansiedade, né? Como se fosse uma comorbidade, uma doença que vem associada a outra. Mas a compra compulsiva também pode desenvolver, levar à depressão, à ansiedade e até ao suicídio, em caso que a pessoa está se sentindo tão menos, sabe, de não conseguir controlar a própria vida, porque ela acha que ela que tem que conseguir controlar, se ela não conseguir sozinha, ela não tem valor nenhum. Né? Então, é muito perigoso. Lógico, no caso impulsivo e abusivo, a pessoa sim, né? Ela pode desenvolver os recursos dela e precisar de ajuda profissional, pode também recorrer. Mas o compulsivo, com certeza, ela precisa de ajuda profissional neste processo. Sozinha, de verdade, ela não vai conseguir. Uau! E é uma coisa, igual você falou, né? A compulsão, ela é como se ela abrisse uma portinha onde pode entrar uma depressão, assim, aquele sentimento de inferioridade. E aqui a pessoa, ela vai tentando, porque sabe o que eu vejo muito? Principalmente as mulheres, Ludmila, e você pode me falar se você enxerga isso também. A gente sente que precisa carregar todo aquele peso nas costas. E, não, sozinha eu consigo, sozinha eu consigo. E eu gostaria de deixar aqui muito claro, gente, que ser independente, ser uma pessoa que, igual você falou, usa seus próprios recursos, tem inteligência emocional, é muito diferente quando a gente está falando de um distúrbio, uma doença, né? Que é algo que mexe com o seu cérebro, é algo que, por mais disciplina que você tente desenvolver, ou todas as planilhas do mundo que você tentar criar, não vai funcionar. E eu percebo que cada vez que a pessoa tenta, é uma frustração a mais, é uma carga a mais. Ela tá colecionando pedrinhas, né? De essa vez eu não consegui. Aí essa aqui eu também não consegui, entendeu? E aí fica aquele sentimento de menos, né? Por que outra pessoa consegue e eu não? E na verdade, ela tá carregando aquilo tão sozinha que ela precisava dividir aquilo com alguém que pudesse orientar ela e também olhar para isso como algo que precisa ser tratado, né? Porque eu vejo que quando a gente fala, você falou dos vícios em drogas, quando a gente fala do vício no jogo, hoje na nossa sociedade são coisas mais sérias, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do vício na comida, as pessoas ficam, mas é só fechar a boca. Quando a gente fala do vício de comprar, mas é só parar de comprar, né? Fica aquela coisa assim de, mas é muito fácil. Só que são pessoas diferentes, com contextos diferentes e realidades diferentes. Então, se você sente que essa portinha foi aberta na sua vida e você não está conseguindo sozinha, é importante a gente olhar para isso até com carinho, né? Porque às vezes eu vejo que o fato da gente não conseguir faz a gente se tratar de uma forma muito dura, de eu prometo para mim mesma e não consigo, eu já desisti de mim, igual você falou, e isso vai levando a gente para depressão, para aquela ansiedade e aquela parece que a gente se torna essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que compra, eu sou a pessoa que não posso ter dinheiro. Quem falou isso, gente? Eu sou a pessoa que não posso ter dinheiro na conta que eu gasto. O dinheiro, ele foge de mim. Quando a gente vai criando essa identidade de ser essa pessoa, olha o estrago que isso faz na nossa vida e a gente nem percebe, né? A gente vai se identificando com isso. Agora, olha só, Ludmila. Quando a pessoa se identificou como nível 3, tá? O nível compulsivo. Isso também vai acabar ajudando muito quem está no nível 2 e o nível 1, tá? Então fiquem aqui comigo, gente. Quais cuidados e adaptações essa pessoa pode fazer no dia a dia para ajudar ela a começar a sair desse ciclo? A gente falou aqui de procurar ajuda, porque é dividir o fardo com alguém que vai conseguir te ajudar a carregar e não vai te criticar falando que isso é besteira, porque não é. A gente já aprendeu que não é. A pessoa que está no ciclo de compras, qual que é o primeiro passo que ela pode fazer, além de procurar ajuda, para começar a sair desse ciclo e sentir que, ok, agora eu entendi que isso está acontecendo real, porque, né, às vezes a gente acha que é besteira, mas isso realmente está acontecendo. Qual que é o próximo passo para essa pessoa? Ótimo, assim, até para as pessoas que, né, que buscarem por ajuda profissional, ver que é um recurso. É um recurso que ela está lançando mão. Então, ela que foi lá e buscar. Então, isso é mérito dela. Ela que acendeu a luzinha dela. Opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa e eu vou buscar algo de bom para mim.
Então, é um Uhum. recurso que ela fala. Às vezes a gente usa recurso interno e às vezes é muito bom usar os recursos externos, né? Então, a ajuda do outro, de amigo, de família, de profissional, é tudo recurso. Você quem está usando. É mérito Uhum. seu nisso. Ah, além desses recursos de ajuda de outras pessoas, é bom tanto os três níveis, né? É ter consciência, é sempre a consciência do que está fazendo, consciência dos seus atos, de consciência de você aqui e agora, do que está acontecendo. Consciência até para entender os gatilhos, os Muito estopins, o bom, que que me muito bom. faz, o que que me faz? Deixa eu perceber. Ah, eu comprei. Pode ser que na hora você não consiga fazer nada, como você perguntou, né? No auge da crise, pode ser que não consiga fazer nada, que vai comprar. Sim, Mas aí, depois de comprar, observa, peraí, o que que eu estava sentindo? O que que aconteceu antes para eu sentir aquilo? Como que eu agi? Tomar consciência para entender quais os gatilhos que te levam a comprar, que pode ser a ansiedade, a tristeza, pode ser porque ficou sem fazer nada, né? Pode ser porque teve uma festa, tem que vai ter essa festa ou essa viagem. Pode ser que aconteceu alguma situação ruim de briga com alguém, me deixou chateado. Pode ser que eu estou preocupada, ansiosa com uma prova que eu vou fazer, com um processo seletivo. Enfim, os estupins podem ser vários e é importante você começar a perceber qual que é o seu estupim e talvez até qual que é o seu calcanhar de Aquiles, porque às vezes a gente tem aquela área que a gente vai e compra mais, né? A bolsa, eu não posso ver uma bolsa, meu guarda-roupa tá lotado que eu vou e compro. Ah, não, para sim. mim é brinco, né? O para mim é curso, gente. Como eu sou muito racional, para mim é curso. Mas é entender o que é também o calcanhar de Aquiles, para você começar a ficar atento e perceber antes mesmo de vir a chegar no auge, né, daquela vontade de comprar, você, olha, já estou ficando assim, aconteceu tal situação, opa, já sei onde isso vai dar, então deixa eu adiantar e deixa eu mudar o percurso. E aí, como que eu posso mudar o percurso? Como que eu posso até desviar a minha atenção da compra? Porque muitas vezes num transe, né, num comportamento automático, eu aprendi. Tô Uhum. ansiosa, o que que eu faço? Compro. Tô triste, o que que eu faço? Compro. Eu já aprendi que a solução para os meus problemas é comprar. Eu nem me dou o trabalho para eu pensar em mais nada, em nenhuma outra maneira de resolver aquilo, porque é mais fácil para mim comprar. Então, Sim, é perceber, isso me dá vontade de comprar, mas é só comprar mesmo que eu posso? O que é uma outra coisa que pode me aliviar, que pode me dar prazer além do comprar? Será que é conversar com alguém? Será que, sei lá, é fazer uma atividade física? Será que é fazer uma meditação? Assistir uma coisa engraçada? Quais as outras maneiras que eu tenho, outros caminhos que eu posso construir para não ser só a compra? Tudo bem, eu posso usar a compra de vez em quando, mas só a compra precisa ser só a compra. Deixa eu construir outras coisas. Então, perceber é fundamental. Também perceber os pensamentos sabotadores, que vem muito do tipo, mas eu mereço, né? Nossa, olha o tanto que eu trabalho, não é possível que eu não mereço isso. Tipo, não, mas minha vida tá um horror, gente. Por que eu não posso comprar isso? Pelo menos isso para me ajudar. Então, prestar muita atenção nesses pensamentos sabotadores para começar a questioná-los também, não deixar eles virem no automático. A ideia central é, sai do automático, sai desse transe automático e toma consciência, começa a se questionar, começa a usar o racional. O consumismo vem do emocional, o emocional toma conta. Então, traz o racional sim. para a situação, busca o racional para a situação. O ideal é, no estupim, você perceber qual que é o seu gatilho. Pode ser que você não consiga a primeira, segunda vez te controlar ali, mas você já vai tomando consciência para antes mesmo de chegar naquele processo, você já poder escolher outros caminhos. Sim. Uau, hein, gente? Você falando dos pensamentos, eu tenho um que eu vejo, as meninas me contam aqui, eu vou coletando isso porque eu acho interessante, de diferentes realidades. Um que elas me falam é o seguinte: esse mês eu prometi que eu ia gastar R$ 100 de Uber. Se eu gasto 105, na minha cabeça aquilo já é uma derrota tão grande que eu falo, quer saber? Agora eu vou explorar tudo que eu tenho de limite no cartão. Já que eu. Você acha também que o perfeccionismo, essa cobrança tão grande consigo mesma, também pode ser uma forma de frustração e uma portinha para começar a desenvolver
essa ansiedade, essa vontade de comprar, porque eu vejo que é assim, não, Sim. se eu perdi um pouquinho, né? Se eu já perdi a linha um pouquinho, por que eu não posso perder a linha completamente, né? Uhum, 8 ou 80, uhum, né? Se eu não fui certinho, uhum, eu não vou também fazer as coisas direito. É que nem um pacote de biscoito, né? uhum, Se eu abrir o pacote de biscoito, ou eu como tudo, eu não vou comer dois, eu vou comer tudo, né? Aquela coisa assim de, uhum, se eu já que eu abri, agora ferrou. E eu vejo uhum. muito essa questão do descontrole, porque há um ano eu fiz o tratamento de nutrição comportamental para entender por que eu comia demais, por que aquilo estava saindo fora do meu controle, e eu consigo ver claramente como esses vícios, eles têm muito a ver. Esse é um assunto que eu tenho muita proximidade, porque apesar de eu ser especialista em finanças e falar sobre isso aqui, eu não tenho esse descontrole, mas com a comida eu tinha. E eu vejo que, assim, anda de mão dada. E tem muitas Sim. pessoas aqui que também, me falem aqui, gente, se você também vê que a sua vontade de comprar dispara a sua vontade de comer, ou isso, né, cria essa ansiedade. Porque Acontece muito. sabe o que acontecia? E vocês me falam também aqui nos comentários que eu tô acompanhando vocês. Eu vejo, eu sempre fui muito certa com a minha agenda, sempre gostei de fazer as coisas muito certinha. E essa questão da frustração, se algo saía fora do meu controle, se as minhas expectativas não eram correspondidas, se os meus objetivos eles não eram batidos na velocidade que eu achava que era, eu comia. Eu comia no sentido de, ai, quer saber, eu tô tão triste que comer era a única coisa que eu sentia que me tranquilizava. Hoje eu falo isso claramente, mas na época eu me sentia um zumbi, porque eu não sabia por que eu comia. Eu não sabia nem identificar o que era frustração. Eu sentia que eu era como se fosse uma analfabeta de emoção, assim, eu não sabia dar nome para as minhas emoções e entender, então quer dizer que isso aqui que é frustração, isso aqui é medo, eu tô comendo porque eu tô com medo de algo não dar certo. Então, a comida sempre foi um ponto de escape, ó, tá vendo as meninas comentando aqui? Sim, eu sempre fico muito ansiosa, me dá vontade de comer. Você vê que quando a gente abre uma portinha, às vezes alguém abre a portinha das compras. Aí entra a ansiedade, entra a comida e vai virando um ciclo. Outras pessoas Uhum, abrem a portinha da bebida. Aí entra a bebida, entra a briga com a família, entra depressão e uhum. várias outras coisas, né? Então, gente, esse assunto, quando a gente fala assim, eu compro demais, igual a gente falou aqui no começo da live, né? Tem nível 1, nível 2 e nível 3 para quem tá aí comprando, mas a gente pode ver que isso pode se tornar algo muito sério, né? Que vai aí trazendo consequências para a nossa vida em diversas áreas, né? Agora, para a gente ir encerrando aqui com a Ludmilla, tem uma caixinha aqui embaixo, gente, com uma interrogaçãozinha. Se você quiser deixar alguma pergunta, eu vou responder umas 2, 3 perguntas aqui, porque a Ludmilla é uma pessoa muito importante. E ó, Ludmilla, mais de 60 pessoas ao vivo, hein? Depois de 40 minutos aqui com a gente. Eu acho que as meninas estão gostando bem, hein? Que E, bom. Ludmilla, quando a pessoa ela decide procurar ajuda, para qual tipo de profissional ela deve olhar, assim? Qual profissional que pode ajudar ela a começar a identificar? Porque você falou assim que existem várias combinações, coisas na vida que fazem a gente comprar ou não comprar. Não é simplesmente uma única coisa que todo mundo que viveu aquilo vai ter compulsão, não é assim, né? Qual que é o profissional ideal para ajudar a gente a olhar para isso e ver se realmente está tendo um nível 3, um nível 2, um nível 1 ali de questão de compulsão por compras? Um psicólogo pode te ajudar nisso. Tá. Também, né, um psiquiatra, se você quiser ir no psiquiatra, também pode. Pode ser que ele te encaminhe depois para um psicólogo, se ele achar que para ele não é a função dele ali. Mas um psicólogo te ajuda bastante a isso, te ajuda a diferenciar, né? A, é interessante isso de você falar, né? Onde que eu posso encontrar um profissional para me ajudar a identificar, porque eu nem sei, né? Se eu estou impulsiva, abusiva ou compulsiva. De verdade, às vezes a gente perde a noção mesmo e nem se percebe, porque assim vai aumentando a frequência da compra de forma tão gradativa, o comportamento vai aumentando e ficando intenso de forma tão gradativa que a gente perde a noção. A gente Sim. realmente não consegue perceber. Então, talvez até pessoas próximas do que falam, né, para você começar a observar isso. Por isso que tomar a consciência é importante. O psicólogo vai te ajudar nisso, né? Você tomar a consciência do que você está pensando, sentindo, fazendo, das consequências do que está acontecendo na sua vida. Uau!
Ó, as meninas comentando aqui, eu compro vários cursos e não tenho tempo para fazer todos. Ó, eu nunca entendo essa situação de compra da minha mãe. Hoje eu entendo o motivo. Às vezes a gente vê alguém da família fazendo essas coisas e às vezes a gente reproduz, pega isso pra gente, né? A minha mãe sempre comprou muito e isso acabou refletindo em mim, né? Ó, falei com o meu psicólogo semana passada que eu desconto minhas emoções nas compras. É muito interessante quando a gente consegue identificar que a gente já tá fazendo isso, né? Porque aí já... quem comentou essa foi a Ká. A Ká, ela deve estar num momento onde ela já consegue ler as emoções dela. Porque, igual eu falei antes da comida, tem hora que a gente parece um zumbi, a gente nem sabe o que tá sentindo, a gente só sabe o que tá fazendo, né? Então, o descontrole das compras, eu vejo que a gente só vê o que fez. Mas é tão difícil, né, Ludmila, a gente olhar e falar assim, mas por que eu tô fazendo isso? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Uau, as meninas estão enlouquecidas aqui nos comentários, ó. Mas além da busca do profissional, talvez, assim, vocês por conta própria, vocês já podem começar a fazer outras coisas no tipo, deixa você, Fran, falou do planejamento financeiro. Isso é ótimo, mãe, né? Quando tem o filho e dedica ao filho, é porque tem um objetivo, né? Sim. Então, programar financeiramente com um propósito financeiro ajuda bastante a dar um norte. A quando você estiver indo para o caminho da compra e ver esse descontrole, lembrar daquele outro caminho que faz muito sentido para você. Isso é excelente. Talvez até evitar aquelas amizades que estimule a comprar. Evita situações, ambientes, pessoas que estimulam, fica mais próximo. Às vezes, quando for sair, saia mais com pessoas que você pode contar, que ela pode te dar aquele apoio para você conseguir superar aquilo ali e ir embora sem comprar, sabe? Começa a usar esses recursos a seu favor também, recursos externos, tanto de evitar a situação, quanto de buscar pessoas de fora, para poder te ajudar. Se sabe que vai comprar, desinstala do celular app de compra, pelo menos por enquanto, para não facilitar a sua vida, né? Porque comprar é tão fácil, pega o cartão e passa. Então, dificulta um pouco, porque às vezes de tornar o processo um pouco mais difícil, você, mas vai demorar, mas vai ser difícil, deixa para depois. E o deixar para depois, às vezes passa. Então, tenta dificultar um pouco o processo. Sim. Se o cartão já está salvo no site, então, que nem na Amazon, já fica salvo lá, já era. Eu acho então, tira o cartão. Comprar na Amazon, por exemplo, aqui no escritório, tudo que eu compro de lá em pacotes, né? Coisa de café, essas coisas. E aí, você simplesmente vai lá, marca uma recorrência, já compra. Hoje em dia, o mercado online digital facilita muito isso, né? Só que ao mesmo tempo que eu vejo como isso traz uma facilidade, traz também um ponto que a gente precisa olhar se isso está facilitando ou dificultando a nossa vida, né? É muito interessante isso. E agora, a pergunta que todo mundo quer saber, Ludmila. Essa aqui eu deixei para o final porque todo mundo ficou até aqui, as mais de 60 pessoas que estão ao vivo aqui ficaram até esse momento para saber se a compulsão por compras tem cura. Sim ou não? Tá. Ou não, ou é mais ou menos. Sabe o alcoólatra e o viciado, que nunca vão deixar de ser alcoólatra e viciado? Cada dia mais um dia sem? Tem que tratar da mesma forma, tá? E tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência, inclusive, que recaídas faz parte. Você vai, se tiver em tratamento, vai ter recaída. Mesmo depois do tratamento, vai ter recaída. E saber que faz parte de verdade tem que ser um autocuidado constante. Mas eu tô falando isso em relação à compulsão, que é uma doença. Não ao consumo impulsivo e nem o abusivo. Isso aí não. Isso aí você vai olhar suas questões, trabalhar. Se quiser. E a terapia ajuda com conseguir, isso também, né? Ajuda. Sim, assim, aí o compulsivo, os que não são compulsivos vão buscar ajuda de terapia, né, de outras terapias, não só com psicólogos, de ajuda de um profissional da área das finanças também para nortear, porque muitas vezes também é porque não consegue, não sabe gerir o dinheiro, né, tem dificuldade em gerir o dinheiro, mas a compulsão não, a compulsão é uma doença, então precisa sim
muitas vezes de medicamento também, precisa sim de um profissional da saúde para te acompanhar nisso e saber que sim, tem recaída, sim, faz Uau. parte, não é nada de, ai, que horror que eu tive recaída, né? Como você falou, não posso mais confiar em mim, agora que eu comi uma bolacha a mais, eu vou comer o pacote inteiro. É saber que as recaídas fazem parte do processo e são boas, porque quando você tem uma recaída, você reavalia todo o seu mecanismo, seu padrão de comportamento. É um dado a mais, é uma informação a mais para você evoluir um pouco a mais. Vai evoluindo Evoluindo, na isso. emoção. Isso é tão generoso, eu acho que a gente é tão dura com a gente mesmo que a gente não se permite nem errar, né? Só tem que acertar, 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 porque eu abro o meu Instagram e eu vejo um monte de gente prosperando, um monte de gente acertando, e é óbvio que ninguém compartilha, né, nos tombos, nos stories, no Instagram. Eu acho, assim, que entra também a questão da nossa maturidade de entender que a vida é assim, é um ciclo, né? E ao mesmo tempo que a gente pode se permitir errar, a gente também tem, igual você falou lá no começo, né? A pessoa identificar que ela tá passando por isso é um recurso dela, é mérito dela de eu preciso fazer alguma coisa por mim dessa vez, né? A gente faz tanto pelas outras pessoas. Olha só o que a Janiara compartilhou aqui com a gente, Ludmilla. Quando eu era pequena, minha família sempre teve muito pouco. Já passamos necessidade e até fome. Hoje eu vou no mercado, compro muita comida. Às vezes a comida se perde em casa. Então, olha que interessante como a nossa história, ela reflete no nosso comportamento o tempo todo, né? A gente está falando aqui de compras em geral. A gente conseguiu definir lá no começo da live o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 3 é a compulsão. Quem chegou aqui agora pode voltar depois que eu vou deixar a live salva para entender melhor quando a Ludmilla explica isso pra gente. Foi muito legal. Quando a gente olha a nossa história, no caso da Janiara, a gente não sabe aqui se ela se identificou no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, mas a gente vê que os nossos comportamentos de compra, em geral, refletem muito da nossa história, do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, em qual momento da vida a gente está, né? Então, eu acho a terapia é fantástico para isso. Eu acho que, assim, as pessoas, quando elas olham para as finanças, elas acham que tudo é os números. E vamos imaginar, assim, que os números, as planilhas, as tabelas, é o lado esquerdo da perna, só como analogia. A gente consegue andar ali no dia a dia só se movimentando um lado do corpo? Não, a gente usa o quê? É o direito e o esquerdo. Coloca um pé na frente e outro atrás, né? A gente movimenta os dois para conseguir ir avançando. Caso você só use um, você vai se cansar mais rápido. A planilha, o sistema, eles são importantes. Eu amo planilha, gente, eu amo falar de investimentos, eu amo de falar de números para vocês porque faz parte. Mas as emoções, para quem é mais racional, para quem é mais assim, não, prática, vamos lá, tem que olhar, porque as emoções, elas ditam o nosso comportamento o tempo todo, né? A nossa autoestima, elas ditam por que a gente quer a bolsa, por que a gente quer o batom, porque tem uma coisa que você falou no seu Instagram uns dias atrás, o que os nossos objetivos representam, né? Então, se a gente quer um batom, a gente realmente só quer um batom? Não. A gente quer ficar mais bonita, a gente quer usar uma coisa diferente, a gente quer, né? Ah, eu vou comprar um batom roxo, um rosa, um bege para combinar. A gente Quero ser desejada, né? Quero ser desejada. Então, tudo isso está relacionado às nossas emoções. E se a gente não sabe ler as emoções, a gente anda só com um lado da perna. E é mais cansativo, né? Andar só com um lado do que usar os dois. Um vai equilibrando o outro ali. Então, uau, gente, vocês estão enlouquecidas, né? A gente podia deixar a Ludmilla morar aqui no Instagram. A Ludmilla orientar nós, porque as emoções é uma coisa assim que a gente tem que lidar o tempo todo, né? E a vida adulta já é algo pesado, já é algo muito desafiador por si só, né? A gente tem que lidar com tudo isso e mais as nossas emoções. E, Ludmilla, eu tenho certeza que você fez muita diferença na vida de muitas pessoas hoje, tá? Porque, ó, o nível de retenção nessa live que eu tô surpresa, que à 1 da tarde tem tanta gente ao vivo aqui com a gente, interagindo o tempo todo, muitos corações. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Ludmilla, muito obrigada pela sua presença ilustre aqui. Vou deixar a live salva, o Instagram colaborou com a gente. E quem sabe, Ludmilla, você volta para contar mais coisas pra gente, tá bom? Estou disponível. Beijo, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada.